Esse é o segundo episódio do meu canal. E do primeiro episódio para esse segundo episódio, tanta coisa bizarra aconteceu. Eu ia fazer 60 dias. Não sei quando, tá, gente? Quem viu o primeiro episódio sabe que quem fazia a contagem não era eu, era meu namorado. Eu ia fazer 60 dias, segundo ele, mas hoje eu tomei uma cerveja. Esse episódio era pra falar sobre dizer não, estar sóbria. Não é sobre dizer não à cerveja, dizer não ao cigarro, dizer não à erva. É sobre entender por que você quer parar, os males que essa parada te faz, como é se sentir bem, como é fortalecer e as sensações que te dá se sentir bem. Se vale a pena se sentir bem, porque isso precisa ser consciente também. Quais são os gatilhos que te levam a beber? E não é fácil quando você percebe que tudo ao seu redor são gatilhos que te fazem beber. E enquanto isso tem uma mistura associada com outro transtorno, por exemplo, o transtorno bipolar, como é o meu caso, as emoções um pouco se misturam, sabe? Hoje, por exemplo, eu tive uma oscilação que eu não sei se foi um misto de um pouco de quem eu sou, um pouco do que a minha personalidade foi se tornando ao longo das emoções e situações que eu fui vivenciando, e emoções que eu fui criando, a forma como eu fui lidando com o amor e os afetos. E o sentir raiva, como eu sinto raiva na minha vida, é uma raiva de uma forma muito disfuncional, assim. E como é um acesso de abstinência, uma raiva de abstinência, uma vontade de quebrar tudo. Mas em algumas raivas do meu dia a dia, eu sinto vontade de quebrar minha casa, de quebrar coisas que eu conquistei com meu próprio dinheiro, muito suado, assim, de quebrar coisas e machucar pessoas que me fazem bem. Como é se sentir amado pra você? Porque eu vim um caminho agora pensando sobre quanto é difícil pra mim me sentir amada. E quanto eu tenho pacientes também que me relatam muito inconscientemente. E algumas crianças que, quando se veem amadas, retribuem de forma muito agressiva. E eu me sinto um pouco essas crianças, assim, sabe? Fui muito amada, tá? Caso alguém pergunte. Fui muito amada quando eu era pequena, e minha família é uma família muito massa, muito unida, apesar de todos os conflitos que a gente teve e ainda tem de vez em quando. Podemos confiar e contar muito uns com os outros, assim, pra mim. E isso é o amor que a gente construiu, né? Esse é o nosso laço de afeto, assim. Cada família com teus rolês, né? E aí, nesse processo, precisei descobrir quais foram os gatilhos e quais são os meus gatilhos no dia a dia que me fazem ter vontade de beber, de usar droga, de sair desse mundo, de criar uma fuga e de ser autodestrutivo. Porque quando eu faço isso, é para me machucar, tá? Em alguns momentos eu sei que eu faço isso para machucar outra pessoa. Uma pessoa que me ama, que tenta me proteger. E eu me machuco usando drogas e fazendo uso de algo que me autodestrói, eu me machucando, alguma coisa assim. Porque eu sei que vai machucar essa pessoa também. Jogo, né? De manipulação. Mas é autodestrutivo, porque no fim das contas quem tá se destruindo sou eu. Por que não machucar aquela pessoa, né? Eu vou me machucar pra machucar ela? É ou não é autodestrutivo? Então eu fui começando a perceber esses gatilhos e começando a tentar me afastar deles. Só que em alguns momentos, para não ter excessos de raiva como eu tinha, eu me vi, sim, em alguns momentos, sozinha. Muito feliz, mas sozinha. Mas, gente, em paz. Em muita paz. Eu entendia por quê. Aquilo era consciente, eu sabia que eu estava sozinha, porque com pessoas eu precisava que, por exemplo, compartilhar o meu tempo com essa pessoa, mas o meu tempo pra mim é muito valioso, eu era muito agitada e aquela pessoa tinha o ritmo dela. E pra compartilhar uma vida com o outro, eu preciso entrar em equilíbrio com ela. E eu não queria. E eu precisava ceder, e eu não conseguia ceder. Então eu entrava em conflito. Isso me deixava com muita raiva. Muita raiva por não conseguir ceder. Então, eu abri mão de estar com pessoas. Porque o meu tempo era muito precioso, eu não conseguia ceder meu tempo. Então, eu não conseguia mais estar com ninguém.
Outra coisa. Trabalhar com outras pessoas. Eu tentava trabalhar com outras pessoas, mas o trabalho compartilhado também dependia das decisões das outras pessoas. Ah, eu trabalhei em equipe, amo o currículo lá mentindo. Mano, não amo. Hoje em dia, aprendi a gostar muito, mas hoje em dia eu tenho 35, vou fazer 36 anos essa semana, gente. Eu aprendi a gostar agora, que eu me livrei do meu ego, de que sou e preciso ser responsável por processos do começo ao fim. E eu posso respirar. E eu não preciso ser perfeita. E os outros podem saber, sim. E os outros podem ser bons também, né? Então, é muito além, assim. Então, tipo, eu comecei a criar empresas sozinhas, eu comecei a ter CNPJs só, eu comecei a sair de empresas para criar CNPJ. Eu tive uma empresa de RH, de treinamento e capacitação de pessoas, eu tive uma empresa de... como é que chama? Aquele negócio que traz currículo? Tem uma clínica, né? A clínica, eu tive uma clínica já desde 2018 que eu tenho uma clínica. E, bom, enfim, o negócio era esse, era trabalhar sozinha. Eu gostava de fazer meu horário, gostava que ninguém me enchesse o saco, gostava de fazer meu trabalho no meu tempo, sem ninguém me reclamar de nada, sem contar nada com ninguém. Outra coisa dos relacionamentos afetivos eu estava com muita raiva. E por que eu tô falando desses gatilhos, gente? A raiva é algo que me faz querer beber e fumar, me autodestruir. A raiva, eu acho que era um pouco sobre... Eu não consegui ceder, então eu perdi muitas coisas, muitas pessoas, porque eu não conseguia abrir mão, assim. Eu não era a pessoa que cedia nos relacionamentos. É só isso que eu posso dizer. Não tem mais pra onde correr. Então, sempre foi muito difícil pra mim, e ainda é, mas tô tentando de algumas outras formas modificar um pouco esse comportamento, mas tem sido muito difícil. E como todo processo, esse vai levar mais um tempo, como todos os outros levaram, né? Eu preciso ter paciência. E como eu não quero continuar machucando pessoas nesse meu processo, é normal que, como uma flecha que acerta o alvo, né? Antes dela acertar o alvo, ela vai dar uns passinhos para trás, né? Antes de eu acertar meu alvo, eu vou precisar vir para trás e ficar um pouco sozinha de novo, para não machucar outras pessoas, porque eu sei que esses meus comportamentos machucam mesmo, assim. E é isso, né? Eu vim trazer então para vocês um pouco desse caos que ainda eu tô tentando organizar minha mente, mas sejam bem-vindos, esse é meu canal e esse é meu segundo episódio sobre a sobriedade e uma nova versão de mim que engloba muito mais do que só o dizer não pra cerveja e pro cigarro. É toda uma questão revolucionada dentro da gente pra gente entender o porquê. Por que é melhor assim? Por que é melhor sem? E de fato é uma análise funcional, uma análise de consciência, assim. E eu me sinto muito melhor, assim, com certeza. Não hoje especificamente, porque hoje o dia foi uma bosta pra uma pessoa que eu amo muito, porque eu causei isso. Eu sei, tenho plena consciência disso. Mas, porque eu ainda tô aprendendo. Mas é isso. Então, boa sorte pra quem acompanha aí também e vamos nessa.